Alguém teve crise de choro ontem no Palácio do Planalto depois do Alvorada, depois da diplomação do Lula. Mas como eu não sou psiquiatra, e daí? E daí? O problema é dele, né? Eu sei que mais de 700 mil famílias também tiveram crises de choro quando perderam seus familiares que esse assassino ajudou a matar. Antes de eu mostrar aqui o chororô do Bolsonaro e dos bolsonaristas, tem uma previsão aqui que foi publicada em janeiro do Tarot. Eu não acredito muito nessas coisas, mas depois dessa previsão tô acreditando, viu? Eu sei que muita gente acredita. Olha só a previsão. O último arcano de 2022 é o Sol. Após período de escuridão astral, a luz solar brilha resplandecente no céu coletivo. Assim, as previsões do tarô para dezembro de 2022 indicam um gradual apaziguamento de conflitos agudos e anunciam uma nova ordem que começará a reconfigurar nossas realidades no ano que se aproxima. Ou seja, você não acreditava em tarô, agora eu sou o maior crente de todos. Olha, acertou direitinho essa, olha que foi publicado em janeiro isso. Olha só, os conflitos estão realmente se apaziguando, só o que não está se apaziguando é a mente dos bolsonaristas. Os grupos bolsonaristas estão em polvorosa desde ontem. O Bolsonaro passou a ser atacado por um grupo pequeno de bolsonaristas, desses que estavam na frente dos quartéis. Estão atacando o Bolsonaro. Por quê? Ficaram muito, mas muito irritados que ontem, durante a manhã e a tarde inteira, eles ficaram dentro, na frente, depois até dentro das dependências do Palácio do Alvorada, ali tem um jardim muito grande, esperando um discurso do Bolsonaro. Também estava surgindo fake news desde anteontem de que o Lula e o Alexandre de Moraes seriam presos durante a diplomação do Lula. Passou a diplomação do Lula e nada. Ninguém foi preso. Óbvio, né? O Bolsonaro não fez discurso algum. Os imbecis ficaram debaixo de sol o dia inteiro, tomando insolação na cabeça, e não teve nenhum discurso do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro mandou todo mundo acampar na frente ali do Alvorada. Os bolsonaristas começaram a ficar em indecisão. Ficamos na frente dos quartéis ou vamos para frente do Alvorada? Vários que se autodenominam líderes, apesar de que eles falam que o movimento não tem líder, né? Mas eles se autodenominam, disseram que agora acabou a era de ficar na frente dos quartéis. Agora todos os bolsonaristas do Brasil devem ir a Brasília e acampar em frente ao Palácio do Alvorada. Então, se você você conhece algum bolsonarista que está em Florianópolis, em Minas Gerais, no Paraná, não importa, em frente a algum quartel, estão errados. Eles têm que todos ir para Brasília e ficar na frente do Alvorada, que é lá que o Bolsonaro quer que eles estejam, porque o Bolsonaro está pensando em não sair do Alvorada. Vamos lembrar, ele estava procurando uma casa, achou uma casa que ele queria no Jardim Botânico e os vizinhos entraram em protesto, falaram que vão colocar um outdoor contra ele lá, caso ele alugue realmente a casa, e falaram que vão entrar na justiça para que ele não possa morar lá. Só que tem um problema para o Bolsonaro morar a casa, que é o que ninguém está falando. Por que o Bolsonaro teve a ideia de não sair do Palácio do Alvorada? O Bolsonaro, ele não quer pegar o dinheiro que ele roubou e gastar alugando uma mansão, como faz o Flávio. O Flávio Bolsonaro roubou dinheiro, ele pegou o próprio dinheiro roubado e comprou uma mansão de 6 milhões, que na verdade custou 14. Tá. O Bolsonaro não quer. Ele quer que o PL, partido dele, pague uma mansão para ele. Só tem um problema, as contas do PL estão bloqueadas. O PL não tem dinheiro para alugar mansão para o Bolsonaro. Não tem dinheiro. O partido está com uma dívida de 22 milhões no TSE e tinha 13 milhões na conta. Os 13 milhões foram bloqueados. As contas do PL estão negativas em 9 milhões de reais. É isso que está acontecendo com o partido do Bolsonaro. Então agora imagina alguém que a conta bancária está negativa em 9 milhões. Como é que essa pessoa vai alugar uma casa que deve custar um aluguel uns 40, 50 mil por mês? Não vai. Ainda mais que quando você paga o primeiro aluguel, tem que pagar a calção, não sei o quê. Então se a casa custa 50, você já paga de cara aí 100 mil de calção mais o primeiro mês. Não dá, não dá. Alguém com 9 milhões negativo nas contas. O Valdemar também não vai tirar do próprio bolso. Isso é óbvio. Ninguém vai tirar do próprio bolso. Então, tá aí. O Bolsonaro não tem onde morar. O Bolsonaro está sem teto a partir do dia 1º de janeiro. Então ele tá mandando todo mundo para frente do Alvorada. E aí ontem, a diplomação do Lula significa algumas coisas. A primeira, o Lula, a partir do momento da diplomação, ou seja, desde ontem, o Lula tem foro privilegiado. O Lula já tem foro privilegiado a partir desse momento. Você talvez não soubesse, achasse que fosse só no dia 1º. Não, a partir da diplomação. Também, 31 de dezembro acaba o foro privilegiado do Bolsonaro. 31 de dezembro, às 23h59, ele não tem mais foro privilegiado.
Tinha uma discussão se o foro privilegiado do atual presidente acaba quando o próximo é diplomado ou se vai até o final do mandato. Mas tem algumas decisões internas do TSE que dizem que não, porque o correto seria o foro privilegiado do Bolsonaro ter acabado ontem, sabia? Mas tem decisão interna do TSE dizendo que não, que o foro privilegiado não acaba quando outro é diplomado, e sim quando o mandato acaba. Então, o Bolsonaro tem aí mais 18 dias, 19 dias de foro privilegiado, depois acabou. Aí agora os grupos bolsonaristas, mas os grupos bolsonaristas estão em clima de velório com a diplomação do Lula. Eu vou te mostrar aqui algumas mensagens, ó. Quem quiser, eu não sei se dá para ler caso você pause, mas eu vou ler aqui para você. Olha alguém. Olha, aguarde mais 72 horas, patriota. O que é dele virá. Alguém ameaçando o Lula. Aí o Patrícia Lima, que colocou umas metralhadoras no nickname dela. Ela colocou, 72 horas aguardamos desde o dia 31 de outubro, quando começou as manifestações. Aí outro, e aí, vai prender todo mundo ao vivo? Que horas? Isso era durante o discurso do Alexandre de Moraes. Outro, a bola da vez é de Satanás. O alinhamento dos poderes do mal já estão todos unidos, ou seja, os líderes fantoches para implantar o governo do anticristo. Esses erros aí é porque o cara escreveu errado, viu? Aí outro, dia 1 o Lula pega o Brasil, aí alguém pediu um sniper. Aí outro falou, é uma visão do inferno, adeus Brasil. Esse é o nível, o clima nos grupos bolsonaristas. Esses grupos que nas primeiras semanas depois do segundo turno da eleição, eles estavam, agora vai. Esses são os mesmos grupos que eu te mostrava aqui, deles falando, não, gente, tem que esperar até o dia tal, porque o Trump vai ser eleito e o Trump vai empossar o Bolsonaro. Lembra disso? Faz tempo, né? 3 semanas. São as mesmas pessoas. Mesmo número de telefone, mesmo nome, a mesma pessoa. Agora eles estão... O Bolsonaro não ia falar às 11 horas? O que houve? Aí os outros, está conformado? Está consumado? Aí o outro, Forças Armadas tudo frouxo, eles estão com o rabo preso, comem todos na mesma panela, malditos. Aí outro, tapa na nossa cara, o crime está consumado, cambada de pi. Aí os outros, teatro de elite mundial. E esse é o clima nos grupos que estavam otimistas antes. E o Bolsonaro passou a ser atacado por bolsonaristas, não só nos grupos, mas também no Twitter. O Sérgio Camargo é aquele racista que o Bolsonaro colocou na Fundação Palmares. O Bolsonaro, a extrema-direita consegue, eles foram lá achar um negro que é racista. Pronto, acharam o Sérgio Camargo. Aí, outro que vai ser preso a partir do ano que vem, ele publicou um tic-tac nas redes sociais dele, isso um pouquinho antes da diplomação do Lula. Mas o que deu de bolsominion xingando o Sérgio Camargo, falando que não aguenta mais, que tá na frente dos quartéis há semanas, que era o quartel, agora tem que ir pra Alvorada, falando que não sabem mais o que fazer. Olha, sim, não dá nem pra contar. Vai lá, quem quiser vai no Twitter do Sérgio Camargo e lê. São centenas de comentários de bolsominions, vários deles dizendo que estão na frente dos quartéis e tudo mais, dizendo que estão desanimados, que não dá mais, que agora, muitos comentários foram depois da diplomação do Lula, e aí falando, agora o crime está consumado, o crime compensa, esse tipo de que é a narrativa lá deles, né, que atiraram um cara da cadeia para roubar o Brasil, blá, blá, blá. Quer dizer, eles estão extremamente desanimados. E, segundo quem está lá em Brasília, o Bolsonaro que está tendo agora crise de choro em público. Engraçado, eu lembro quando eu comecei a falar aqui no canal que o Bolsonaro estava tendo crise de choro, a maioria das pessoas ria, mas eu vi uns comentários de gente que é de esquerda falando, eu não acredito, Thiago, você tira as coisas não sei de onde. Agora que o Bolsonaro tá chorando em público todo dia porque ele não consegue se aguentar, agora essas pessoas entenderam que ele tá tendo crise de choro realmente dentro de casa também, que se o cara chora daquela maneira, copiosamente, quando ele tá na frente dos próprios apoiadores, tentando incentivá-los, eu nunca vi, olha... Eu já vi muito discurso motivacional, mas já vi muito tudo que você possa imaginar de discurso motivacional em português, em inglês, em espanhol, em polonês, eu já assisti. Mas eu nunca vi alguém fazer um discurso motivacional chorando de tristeza, como faz o Bolsonaro. Olha, é a primeira na história. E os apoiadores realmente acreditam lá na fake news e não entendem que aquilo é um choro de tristeza, de quem vai preso. E aí... Pois bem, o Bolsonaro, à noite, também teve
chorou copiosamente no Palácio do Alvorada depois da diplomação do Lula. O discurso do Alexandre, pelo que dizem, aí é achismo de quem diz, o discurso do Alexandre de Moraes caiu como uma navalha no Bolsonaro. Aquilo desmontou o que estavam tentando remontar o Bolsonaro para que ele voltasse a falar, chegou até a falar com os apoiadores, chorou em frente aos apoiadores, foi em alguns eventos do Exército onde também não aguentou e chorava assim, eu ficava olhando pro nada, chorava, olhava pro nada, chorava. Aí chorou na frente dos apoiadores. Tá, mas estavam tentando fazer o Bolsonaro reaparecer e tudo mais, e ele ter mais ânimo. Dizem que depois do discurso do Alexandre de Moraes, aquela certeza de que ele vai preso e que muita gente estava tentando fazer ele esquecer disso, vamos mirar lá na frente, olha, vai ter eleição agora para o Senado, Bolsonaro, você pode eleger o seu ex-ministro, o Rogério Marinho, como presidente do Senado, vamos dar uma pancada no Alexandre e tudo mais. Aquilo foi por água abaixo. O plano todo, Bolsonaro se desmontou novamente, a certeza de que ele vai preso voltou para ele. Vamos lembrar, muita gente diz desde o começo do mandato do Bolsonaro, e é muita gente que já fez parte do governo, o general Santos Cruz, o Bebiano falou isso também, outros fascistas também falaram que o Bolsonaro, ele tem uma paranoia. Ele acredita que ele está sendo espionado, perseguido e que vão prendê-lo a todo momento. Ele acha que isso está acontecendo. O Carlos Bolsonaro, que inclusive toma remédios, também sofre disso, de paranoia. O Carlos Bolsonaro, vamos lembrar, ele se recusava muitas vezes a entrar no elevador da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, não sei se ainda faz, porque ele nunca aparece lá. E ele andava 9 andares de escadas com os seguranças dele, porque ele tinha medo de que alguém fizesse uma emboscada contra ele no elevador. Esse Carlos Bolsonaro, é o nível da pessoa. Tá, agora imagina o cara que já tem paranoia, já tá assim, quando é presidente, tá com toda a pompa. Agora imagina esse cara tendo aí há 18 dias de não ter mais foro privilegiado, depois de um discurso em que o Alexandre de Moraes, assim, resumidamente, eu falei isso aqui no vídeo de ontem, falou: Bolsonaro, prepara que ano que vem é jaula, estão todos identificados, serão todos presos. Fala Alexandre de Moraes, ou seja, deu ruim. Então o Bolsonaro está agora sem força para fazer qualquer coisa. Então os próprios aliados do Bolsonaro estão assim, ferrou, agora esse cara não vai, esse aqui não vai liderar a oposição mesmo. Enquanto isso, os apoiadores, vamos mostrar mais os apoiadores depois da diplomação do Lula, que o chororô foi, hein? O chororô foi indo. Aí um falou, eu estou chorando de raiva, um sentimento de impotência. Aí outro responde, relaxa, isso tudo será anulado. Quem quiser pausa aí para ler, não sei se vai dar para ler direito, mas o outro, os canais que transmitem online com média de 33 mil pessoas assistindo. Se fosse o Bolsonaro, teria milhões. Tem caroço nesse angu. A diplomação do Bolsonaro, alguém lembra? Ninguém assistiu, que ninguém liga para diplomação. É apenas, eu vou falar novamente, é apenas uma coisa burocrática. A diplomação não precisava nem ter o evento, podia ser tudo virtual. Mas faz o evento e tudo mais, mas não é uma coisa assim que, nossa, as pessoas assistem. As pessoas assistem a posse. A posse é que todo mundo quer ver, a posse do Lula. A diplomação, é bom que os bolsonaristas começaram a falar tanto de diplomação, que é mais um motivo pra gente rir. E um evento que aí todo mundo começou a ver, porque os bolsonaristas falavam que iam boicotar aquilo. Boicotar não, que iam tentar fazer com que não acontecesse, ameaçaram o evento e tudo mais. E aí todo mundo viu o discurso do Alexandre descendo a lenha no Bolsonaro. Aí alguns bolsonaristas não conseguiam assistir. Aí o outro, tem alguém soltando fogos aí na rua de vocês? Bem grandão. Tem petista soltando fogos aqui na rua do Giovanni. Aí o outro, é o desejo dessa raça nunca mais sair do poder. Diz o Bolsonaro que está tentando golpe de Estado para se manter no poder. Que essa raça, no caso petistas, não querem sair do poder nunca mais. Eu espero que realmente o Lula faça sucessores e fiquem, no mínimo, uns 40 anos aí no poder, sem sair do poder. No mínimo uns 40 anos, que aí o Brasil vira um país de primeiro mundo. Porque se ficar aí tendo 10 anos de governo progressista, 10 anos de governo ruim como Bolsonaro e Temer, aí fica, sobe e desce. Não dá muito certo. Os bolsonaristas também estão desesperados, porque o Lula fez anúncios extremamente progressistas nos ministérios. Não só os ministérios que já estão confirmados, como ministérios a serem confirmados, os burburinhos são de que vai ser muito progressismo no governo Lula. O Lula vai reindustrializar o Brasil.
que é tudo o que os ruralistas bolsonaristas não querem. Mas disso eu vou falar nos próximos vídeos, quando os nomes já estiverem confirmados. Peço aí sua inscrição no canal e vamos continuar rindo dessa corda aí, ó. É muito bom. Se esses fascistas estão chorando é porque a gente tá no caminho certo. Falou!